Hoje eu separei para você 10 regras a respeito de como resolver um problema. O objetivo é que você verifique nessas 10 regras quais os pontos que você pode melhorar, ou então utilize essas 10 regras como uma espécie de checklist para verificar se as pessoas que trabalham com você apresentam falhas ou pontos de melhoria nesta ou naquela regra. Regra número 1. Um problema tem um tamanho único e ponto. Significa o seguinte, muitas vezes nós somos contaminados pelas emoções que afloram por conta de uma determinada situação e deturpamos, aumentamos, dimensionamos demais, portanto, o tamanho de um problema. Regra número 1, deixe que o problema tenha aquele tamanho e ponto. Regra número 2, não permita que a outra parte deturpe o tamanho do problema. Às vezes você está racionalmente equilibrado e sabe exatamente como deve ser conduzida uma situação, mas ao interagir com a outra parte, ao ouvir os argumentos da outra parte, você acaba se deixando contaminar e a hora que você menos percebe, o problema mudou de tamanho porque você foi contagiado, foi contaminado. Regra número 3, não se apegue a uma determinada solução. Às vezes, nós tentando nos preparar para resolver uma situação, nos agarramos a uma solução e agora lutamos e até deturpamos o problema. Tem gente que chega ao cúmulo de criar um problema apenas para justificar que a sua solução seja implementada. O melhor é ficar com a mente aberta e não se prender a uma solução. Regra número 4. Junto com a número 3, você pode aplicar a 4 que diz o seguinte: ouça o que a outra parte vai falar, porque além dos seus argumentos, possivelmente virá também a solução. Quando a outra parte apresenta os seus argumentos, seus lamentos, suas justificativas, via de regra ela também apresenta a solução que deseja. E pode ser que você se surpreenda, porque a solução que a outra parte quer pode ser muito menor em termos de esforço, custo e energia que você tem que despender do que aquela que você imaginava que teria que oferecer. Portanto, ouvir é melhor que falar e estar atento para identificar qual é a solução que a outra parte busca. Quinta regra, não expanda no outro uma expectativa que se comporte como você. Cada pessoa tem um jeito único. E eu já vi profissionais dizendo assim, eu jamais faria o que ele fez. Essa pessoa, eu não acredito por que ela fez isso, eu nunca faria isso. Claro, ela é um, você é outro. E quando a gente não espera dos outros o mesmo comportamento que nós, a gente tem mais leveza e tranquilidade para raciocinar. Regra número 6. Aceite e compreenda o comportamento do outro. Preste atenção. Aceitar não significa dar razão. Não, por exemplo, se o outro te ofende, não significa que você vai aceitar aquela ofensa como verdadeira. Porém, lembre-se que essa pessoa teve uma formação pessoal e profissional que talvez você não conheça. E no modo de pensar dela, tudo que ela está fazendo é normal, é coerente. Quando você compreende, quando você aceita, você evita confrontos desnecessários. Regra número 7. Quanto mais crítico um problema, mais necessidade de calma. Entenda comigo, se um problema tem um nível de criticidade baixa, é mais natural que existam muitas pessoas capacitadas para resolver e também que esse problema tem uma fácil solução. Na medida em que a criticidade aumenta, vai rareando o número de pessoas preparadas e dispostas a resolver, mas de toda sorte, se você tiver calma, você vai chegar a um encontro, vai de alguma maneira descobrir qual é a solução. Regra número 8. Você não pessoalize a discussão, ou seja, foque no problema e não na outra parte. Eu já vi situações do seguinte tipo. Pessoas que se davam bem, que eram amigas, que se conheciam e que ao discutir um determinado problema pessoalizaram a relação e saíram dali magoadas, com raiva uma da outra, destruindo uma amizade. E também já vi situações problemáticas que pela primeira vez duas partes interagiram e que, por focarem no problema, acabaram construindo uma excelente amizade. Regra número 8, foque no problema e não na outra parte. Regra número 9. Problema é uma palavra que vem do grego, significa pró, adiante, balém, que significa jogar. Problema é algo que foi jogado na sua frente. Significa que fugir não é e nunca pode ser uma hipótese dentro do seu modelo de gestão, do seu comportamento profissional.
A gente, quando pensa em fugir, no fundo, a gente está complicando mais a situação, o que é pior, deixando aquele problema crescer na mão de outra pessoa. Regra número 9, não fuja dos problemas. E regra número 10, lembre-se que o problema que você está enfrentando hoje pode ter sido a solução mal dada ontem. Em bom português, tome muito cuidado de não se deixar levar pelo desejo, pela sedução, pela ansiedade de querer resolver rapidamente uma situação, porque você pode estar construindo o problema de amanhã. E amanhã você vai gastar a mesma energia, portanto, duplicidade de estresse, duplicidade de energia, duplicidade de atenção e foco, duplicidade de recursos que são jogados fora, porque a solução feita hoje é o problema que aparecerá amanhã na sua mão. Por fim, problema é uma situação que tem solução, mas essa solução tem que ser muito difícil ou quase impossível. Se a solução é fácil, entenda, diminua a regra número 1, não dê mais importância do que merece. Nós não temos problema quando a situação tem uma fácil solução. Se a situação não tem solução, ditado popular que diz, uma situação que não tem solução, solucionada está. Eu espero que essas regras auxiliem você e sua equipe no desempenho aí na empresa. Grande semana!